a ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazido ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós profanais quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isso é, sua comida é desprezível. E dizei ainda: que canseira! Me desprezai, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, o coxo, o enfermo, e assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio em seu rebanho, promete oferecer ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Vamos orar. Que profecia dura, Senhor. Que conversa séria o Senhor nos chama nessa manhã. Nós te pedimos, ó Pai, assim como o Senhor levantou o profeta Malaquias para falar a um povo que não estava te honrando, que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa manhã. Que o Espírito Santo, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, possa mostrar aonde está o nosso coração quando nós não queremos te honrar. Em nome de Cristo que eu oro. Amém. É muito bom conhecer pessoas, eu gosto mais. Porque conhecer pessoas é importante para você saber sobre aquilo que ela é, sobre o que ela gosta. E é interessante. Eu duvido se você conhece uma pessoa, você quer dar um presente que ela não gosta. A maioria das vezes você vai querer agradá-la, porque você não quer dar um presente somente pelo seu gosto, ou talvez pelo preço. Mas um presente pode ser até um preço barato, mas que honre aquela pessoa, que você tem um bom relacionamento com ela. E é interessante que essa é um princípio normativo, não só na vida de crente, deve ser na vida até de pessoas que não adoram a Deus. Por exemplo, o amor e a honra está totalmente ligado àquilo que nós valorizamos. Ou seja, amar e honrar uma pessoa está totalmente relacionado com aquilo que nós valorizamos. Eu creio que você já assistiu aquele filme conhecido como se fosse a primeira vez. O filme começa mostrando Henry, um homem amoroso que várias e várias vezes teve mulheres, de várias mulheres. E sempre ele namorava com várias mulheres e deixava suas mulheres e falava que era detetive. Quando na verdade ele era aquele que trabalhava no zoológico, que tratava de animais. Só que ele conhece Lucy. Ele na verdade procura conquistá-la, acreditando que mais uma vez vai dar o golpe do baú, namorar várias menininhas e depois sair. Só que acontece algo. O coração dele foi alcançado por aquela mulher. Só que tem um problema. Lucy, ela tem um problema de falta de memória. E a história conta que Henry, ao conhecê-la, precisava todos os dias demonstrar um amor para com essa mulher. E essa mulher o rejeitava, mas Henry, hora e outra, todo dia pela manhã, como ela tinha uma memória curta,
ela não lembrava de nada daquilo que aconteceu no dia anterior. E o que é que Henry tinha que fazer? Mais uma vez, conquistá-lo. E diante desse problema, Lucy não se lembra nada daquilo que Henry falava e ele demonstra o seu amor. As mulheres ficam assim, ai, como eu queria um homem desse. Todo dia fizesse isso por mim. Mas também há uma história de infidelidade e desprezo. E infidelidade e desprezo está totalmente relacionado com aquilo que nós não valorizamos. Se o amor e a honra está totalmente direcionado por aquilo que nós valorizamos, a infidelidade e o desprezo está totalmente ligado por aquilo que nós não valorizamos. E também tem uma história muito conhecida. A história é de um homem que se preserva para uma mulher. Contudo, ele se casa com uma das piores mulheres daquela época, uma prostituta, que vivia a sua vida aos homens desse mundo. Mas ele, ordenado pelo seu pai, casa com essa mulher. E essa mulher, cada vez mais, trata esse homem com infidelidade e desprezo. Esse homem demonstra a sua fidelidade a essa mulher, e essa mulher, mais uma vez, trata ele com desprezo e infidelidade. Vocês não lembram desse filme? Essa é a história de Oséias. O desprezo e a infidelidade do povo. E Deus manda o próprio profeta casar com uma prostituta, simbolizando, sim, como é que Deus tratava a sua noiva. O livro do profeta Oséias mostra essa realidade. Deus ordenando o profeta casar com uma mulher prostituta para gerar filhos, e isso mostrando a infidelidade de Israel. O que parece, mais uma vez, aquilo que estava acontecendo lá no livro do profeta Oséias, está acontecendo mais uma vez aqui no livro do profeta Malaquias. O povo não estava adorando a Deus, o povo não estava honrando a Deus, mesmo Deus sendo fiel a esse povo. Assim, o texto que nós acabamos de ler, de forma simples e dura, ele mostra que o povo pactual deve amor e honra a esse Deus. É isso que, em resumo, o texto nos ensina nessa manhã. Que Deus requer do seu povo pactual amor e honra. Por quê? Porque o amor e honra a Deus deve ser dado a Ele pelo seu cuidado paternal. Observe mais uma vez o versículo 6. O filho honra o pai, o servo o seu senhor. Se eu sou seu pai, onde está a minha honra? Se eu sou o seu senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos. A vós outros, ó sacerdote, que me desprezai o meu nome, e vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Nós estamos diante de nós, irmãos, o livro do profeta Malaquias, que está no Antigo Testamento. Não podemos esquecer o contexto desse livro. O período é aqui após o cativeiro babilônico. Deus tinha demonstrado o seu amor para essa nação, tinha dado leis, tinha amado essa nação, mas essa nação rejeita a Deus, e Deus levanta um homem ímpio, a saber, Nabucodonosor, para levar o povo para o cativeiro babilônico. O povo retorna ao cativeiro babilônico. Agora, os muros que foram totalmente destruídos, agora foram construídos. O templo está sendo restaurado, e isso acontece por meio da liderança de Esdras e Neemias. Isso, Esdras e Neemias conta essa história. Mas, apesar do retorno e a reconstrução do lugar onde o povo adorava a Deus, lembre-se disso, irmãos, no Antigo Testamento, o povo precisava adorar em um local específico, no templo. E agora, esse templo foi restaurado, mas o povo estava mais uma vez usando
ofertas imundas para adorar o Senhor. Mas apesar do retorno, o povo ainda não via aquilo que foi profetizado pelo profeta Isaías, em Isaías 40-55, sobre a restauração total de Israel, e também pelos profetas Ageu e Zacarias, os profetas pós-exílicos. O governo universal de Deus, o cumprimento das suas promessas, o povo debaixo do domínio de Deus, isso não estava acontecendo no período de Malaquias. Consequentemente, o povo entra em desânimo. E agora eles vão começar a fazer coisas que estavam deixando de lado a verdadeira adoração. Após 35 anos, a reconstrução do templo, o povo de Israel estava acontecendo os mesmos pecados que eles praticavam antes. Semana passada, nós começamos a falar um pouco dessa profecia. A profecia, se você olhar na sua Bíblia, começa com a expressão sentença, ou, em outras traduções, advertência. Literalmente, no hebraico, significa um peso. O que Deus vai trazer para esse povo é uma conversa séria, é um peso. Só que Deus não começa com peso. Deus, antes de falar da sua mão poderosa, gerando arrependimento no seu povo, Deus vai declarar o seu amor. E é isso que ele fala no versículo 2. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em quem nós temos amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó, diz o Senhor, todavia amei Jacó. Deus, no versículo 2, mostra o amor para com esse povo por meio da sua eleição. Eles estavam questionando o amor de Deus, mas Deus agora mostra que ele os amava. E a prova desse amor é porque ele escolheu um povo antes da fundação do mundo. Em contrapartida, Esaú estava aqui sendo representado como um homem que não adorava a Deus, que buscava os seus próprios interesses, que não valorizava as coisas espirituais, consequentemente ele foi rejeitado. E aí no versículo 6, a temática ou a estrutura se repete de novo. E essa é a estrutura de Malaquias. Deus fala uma verdade, o povo questiona essa verdade, e agora Deus vai responder com base nessa verdade. E qual é o ponto aqui? A honra a Deus. Versículo 6 fala, o filho honra o pai, o servo o seu senhor. Se eu sou seu pai, onde está a minha honra? Deus agora mostra que esse povo precisava honrar a Deus porque ele é um Deus paterno. Ele cuida dos seus filhos. Interessante, irmãos, que Deus se apresenta no Antigo Testamento de várias formas. Observe que em nossa narrativa, várias vezes ele aparece a expressão, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Mas aqui, logo no começo do texto, Deus ele se apresenta como um pai para esse povo. Será que ele, como pai, ele não merece honra? E literalmente no hebraico o texto, a expressão honra é glória. É peso da glória de Deus. A ideia poderia ser, eu sou aquele que mereço a glória, porque eu sou seu pai. E aonde é que está isso? É interessante que Deus sempre nos chama a ideia de glorificar a Deus, de honrar a Deus com tudo aquilo que nós somos. Não é só em um momento do culto, mas toda a nossa vida deve ser dada honra e glória a Deus. Mas lembre de um princípio, você vai glorificar aquilo que você ama. Aquilo que você ama é aquilo que você vai glorificar. O que você tem glorificado ao longo da sua vida? Não pense no culto público agora. Pense na sua semana. Você tem dado honra a Deus? Você tem glorificado a Deus em todas as suas atitudes? Nosso símbolo de fé, na pergunta 1, começa, qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele. A finalidade do ser humano deve ser
honra e glória a Deus. Consequentemente, quando ele honra e glorifica a Deus, ele terá alegria nesse mundo. Mas será que isso é a nossa fidelidade, nossa finalidade? Pense um pouquinho. Essa é a sua finalidade. A sua finalidade é glorificar a Deus? Ou a sua finalidade é Deus chama a atenção desse povo, porque o povo não estava honrando a ele como Pai, mas ele, como um Deus que nos criou, deve ser honrado como um Deus que cuida do seu povo. Olha a sua história. Quantos livramentos Deus já deu à sua vida. Como Deus tem guiado os seus passos. Será que ele não merece honra e glória por aquilo que ele já tem feito? Mas infelizmente, nós não damos honra e glória devida a esse Deus que nos salvou. Mas não só isso, agora Deus vai responder como esse povo está desprezando o seu nome. E aí nós passamos para o segundo ponto. O amor e a honra a Deus deve ser pelo seu culto solene. Observe aí, dos versículos 7 até o versículo 12, nós vamos por parte, para que você possa entender um pouco sobre essa realidade. O texto começa, versículo 7. Oferecereis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisso que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazei animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazei o coxo, o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso será ele agrado em ti? Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora o povo está mais uma vez profanando o culto. Eles estão perguntando como é que nós temos desprezado o teu nome, como é que nós temos desonrado o teu nome, e o próprio Deus responde, olha, vocês não estão cultuando da forma que eu prescrevi na minha lei. E é interessante que as Sagradas Escrituras, ao longo da revelação bíblica, ele fala a respeito do culto ao Senhor. Por exemplo, os 2 primeiros mandamentos, não terás outros deuses diante de mim e não farás para ti imagem de escultura, está diretamente relacionado ao culto a Deus. Esses 2 mandamentos, ele mostra basicamente aquilo que Jesus resume em amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Pegue essas 2 ideias de Cristo Jesus e aplique ao primeiro mandamento ou a primeira tábua dos 10 mandamentos, que se resume em 4. Então, como nós podemos amar a Deus sobre todas as coisas? Primeiro, amando a sua pessoa. Não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás para ti imagem de escultura, está totalmente relacionado ao nosso amor pelo culto. Terceiro, não usar o nome de Deus em vão, está totalmente relacionado que ame o nome de Deus. Então, cuidado, quando a gente assiste muita piada com o nome de Deus, você está quebrando o 3º mandamento. Se você não souber, eu posso lhe ajudar. Como você quebra o 3º mandamento? Quando nós fazemos piada com o nome de Deus. Mas o 4º mandamento, que está totalmente relacionado, e lembra do dia do Senhor, ame o seu santo dia, a adoração pública. Então, peguei a primeira tábua que está relacionada ao nosso amor a Deus, e isso se aplica como nós amamos a Deus. Amando a sua pessoa, amando o culto, amando o nome dele, amando o seu dia. Mas Deus também nos deu um livro todo, o livro de Levítico, que fala sobre como o povo deveria adorar a Deus no Antigo Testamento. E nós vimos na nossa liturgia um ser humano entrando só com um foguinho estranho. Pai, esse Deus, né? Um fogo só. Trouxe só um mistériozinho diferente. Deus pegou e fulminou Nadab e Abiú, mostrando que ele não brinca com a santidade dele. Pastor, e por que isso não acontece? Calma, deixa Cristo voltar. Isso há de acontecer. Enquanto isso não está acontecendo literalmente em alguns cultos evangélicos, Deus está sendo misericordioso, deixando a sua longanimidade. Se arrependam.
Não faça o culto do seu jeito, faça o culto do meu jeito. O que falar após Deus dar o tabernáculo e cada parte do tabernáculo, a partir de Êxodo capítulo 25, quando chega em Êxodo capítulo 32, o que acontece? O povo está lá adorando o bezerro de ouro. Mas isso é só no Antigo Testamento? Claro que não. No Novo Testamento, Cristo nos mostra que Deus ele não quer um culto só de forma exterior. Em Marcos capítulo 7, versículos 6 a 7, Deus confronta os fariseus, chamando eles de hipócrita, dizendo o seguinte: este povo me honra com os lábios, mas o meu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinam doutrinas que são preceitos de homens. Ou seja, nós podemos estar reunidos aqui, pensando na refeição do meio-dia. Deus nos chama, quando nós estamos com essa atitude de coração, como hipócritas. Vocês estão reunidos aqui, mas o seu coração e o seu louvor não está aqui. Está pensando naquilo que eu posso fazer no domingo à tarde. Paulo também confronta o culto da igreja em Corinto. Ele dizendo que o culto da igreja de Corinto era uma baderna, não tinha ordem, não tinha nada. Uns queriam falar tal coisa, outros queriam falar outras coisas. E o Paulo confronta essa ideia. Aqui mais uma vez, o povo estava tratando o culto ao Senhor com desprezo e de honra. Será porque a Bíblia fala tanto sobre culto? Olha, eu peguei só uns panoramas aqui da teologia bíblica de várias partes do culto, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Será que porque Deus fala tanto de um culto da forma correta? É porque um culto de forma incorreta vai gerar falsos adoradores. Se o culto for prestado de uma forma correta, verdadeiros adoradores sairão daqui para adorar não só nesse dia, mas durante toda a sua semana. Mas, se falsos adoradores adentrarem nesse local, gerará falsos adoradores, se essa igreja não adorar de forma correta. Observe comigo, por exemplo, se o foco da igreja é dinheiro, vai gerar adoradores o quê? Que amam o dinheiro. Ou você não sabe que quando você ia nessas igrejas entregar o seu carro, a sua casa, tudo aquilo que você pensava, o que estava no seu coração assim, eu vou dar porque eu vou receber mais. Era o dinheiro que estava movendo o seu coração. É por isso que você vai lá. É por isso que você vai, entrega tudo. Você entrega tudo porque o que você quer é receber mais de Deus. Mas, se a adoração, o foco é poder, gera adoradores que desejam poder, reconhecimento. Aí eu quero manifestar o poder de Deus. Ah, pastor, eu sou tão traumatizado porque eu nunca orei em línguas. Ora, claro. A língua cessaram, não pode orar em línguas. Mas essa é a motivação que tem. Foco no poder gera falsos adoradores buscando o poder. Adoração que deseja só resolver os seus problemas geram adoradores que vão para a igreja somente para resolver os seus problemas. Eu quero Deus, mas se Ele realizar os meus desejos. Eu quero seguir a Jesus. Olha, eu vou. Hoje, pastor, olha, eu quero receber aquela palavra, pastor, que toque o meu coração, porque eu estou com um problema. Eu quero resolver os meus problemas. Não. Você tem que escutar aquilo que é prescrito na palavra de Deus, e ela vai com certeza confrontar o seu coração, para que você se renda ao Evangelho e viva para a glória de Deus, e não para satisfazer os seus desejos nesse mundo. Parece que Deus é o nosso capacho, onde eu sigo a Ele, para Ele fazer os meus desejos. Senhor, eu determino que você faça isso na minha vida. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso. Lembre-se, você é criatura de Deus. É você que tem que obedecer às ordenanças de Deus. Não é Deus que tem que obedecer às suas vontades. Assim, quando nós falamos do culto solene ao Senhor, o culto deve ser prescrito pela sua palavra. É a palavra que deve ser exaltada. É Deus que deve ser glorificado. É a honra que nós devemos dar a Ele. É por isso que a maioria das pessoas que nos visitam, eles acham assim, rapaz, esse culto é um pouquinho frio, né?
Igreja soveteriana, né? Eu já ouvi falar na igreja soveteriana. A maioria de nós queremos que as nossas emoções sejam tocadas no culto público, mas o culto não é para tocar as nossas emoções. O culto deve ser dado à glória devida a Ele. E ai daquele que mudar os preceitos de Deus, sofrerão as consequências. O povo está mais uma vez desprezando o nome de Deus. Observe o versículo 7. Vocês estão oferecendo o imundo. Vocês estão profanando o meu nome, trazendo animais cegos. E aqui ele faz uma referência à mesa do Senhor. Eles estão dizendo que a mesa do Senhor é desprezível. Depois você pode ler em Êxodo capítulo 25, versículo 23 a 30, dá a prescrição da mesa do Senhor. Essa mesa era construída por acácia, revestida de ouro. E ficava lá 12 pães, os pães da proposição. Simbolizava a tribo de Israel. E eram os próprios israelitas que fabricavam esses pães. O sacerdote, o responsável para a ordenança de cada local desses elementos no Antigo Testamento, ele poderia comer esses pães após um tempo. Porque o pão ia apodrecer, então ele poderia depois pegar esse pão. E isso simbolizava que era Deus que estava provindo tudo para que aquele local poderia ser organizado de forma santa e solene. Não esqueçam disso. Não era qualquer pessoa que poderia lá mexer nos utensílios do templo. Não era qualquer ser humano que poderia lá mexer, mas os levitas no Antigo Testamento, ou a tribo de Levi, eles eram responsáveis pelo culto solene. Por isso que nós vemos que toda vez que uma outra pessoa mexe no culto no Antigo Testamento, algo acontece. Observe, por exemplo, a história de Esaú. Esaú quis fazer uns sacrifícios. Deus abominou aquilo. Deus rejeitou Esaú. Porque ele não era responsável por fazer sacrifício nenhum, porque ele não é sacerdote. É assim, irmãos. Hoje, nós não temos mais levita nem sacerdote. Mas nós temos a palavra que prescreve tudo aquilo que nós devemos fazer no culto. Oração, leitura bíblica, pregação, cânticos espirituais. Somente. Não tem dança no culto, não tem teatro, não tem fogo estranho, não tem músicas somente para tocar o nosso coração. Pastor, eu quero aquela música e aquela música toca o meu coração. Não, a música deve ser prescrita pela palavra. Se ela é bíblica, ela pode. O povo, mais uma vez, também estava trazendo sacrifícios imundos. Observe agora a partir do versículo 8. Quando trazeis animais cegos para sacrificardes, não é isso mal? E quando trazei o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor do Senhor, que nos conceda a sua graça, mas com a tua oferta nas vossas mãos. Aceitaria ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Eles estavam mais uma vez trazendo sacrifícios, elementos imundos para o culto. E Deus agora confronta eles, dizendo, olha, apresenta ao teu governador. Mais uma vez trazendo a ideia que após o cativeiro babilônico, era o período dos persas. Então, aí trazendo, fala lá com o governador da Pérsia. Se apresenta para ele. Será que ele vai aceitar? A verdade, meus amados irmãos, é que nós não devemos cultuar a Deus de qualquer jeito. A nossa dedicação deve estar totalmente focado naquilo que devemos fazer nesse culto. A confrontação de Malaquias é dura. Ele diz, apresenta ao governador. Traga para sua mente como é a sua dedicação no trabalho. Como é a sua dedicação naquilo que você faz? É da mesma forma que você faz para a coisa do Senhor? Ah, não, pastor. Lembro quando eu estava aqui tentando fazer 2 cultos, só a igreja presbiteriana do Brasil, em Bagé, e em outras, aqui no Rio Grande do Sul, que não tem 2 reuniões, só tem a reunião na parte da manhã.
Na parte da noite, não. Nós só podemos vir para a igreja uma vez, pastor. 2 vezes no domingo, não. Mas essa é a sua dedicação no seu trabalho? Você trabalha só na parte da manhã, é? Quando você vai trabalhar, você vai com a disposição. E quando acorda no domingo? É uma conversa séria. Deus está mostrando mais uma vez, dizendo, olha, apresenta essa tua oferta ao teu governador. Apresenta para o teu patrão. Vai lá do seu jeito. Será que ele vai aceitar? Se você chegar atrasado assim no culto, tem problema? Ou lá no seu trabalho, ele vai te chamar a atenção no seu trabalho? Será que ele vai chamar? Se você faz o seu trabalho lá desleixado, assim, eu não vou ensaiar, eu tenho que fazer um trabalho aqui, escrever um texto aqui, mas eu vou escrever de qualquer jeito. É assim que você faz lá? E por que você faz assim na coisa do Senhor? Essa é aquilo que Deus está chamando. Você falta no seu trabalho quando você quer, assim, rapaz, hoje eu vou. Rapaz, essa semana está fazendo muito frio, eu não vou não. Deus está chamando esse povo, dizendo, olha, se o teu governador não aceita isso, você acha que eu vou aceitar, é? E é tão duro que Deus pede para quê? Fecha as portas. Versículo 10. Tomara alguém de vocês tivesse coragem de fechar as portas e não acendesse o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Deus, mais uma vez, mostra essa realidade, dizendo assim, olha, se é para cultuar desse jeito, se você não quer honrar o meu nome, se você não valoriza o meu nome, fecha a igreja. Rapaz, a igreja presbiteriana de Brasília não está cultuando da forma de... Fecha. É melhor essa igreja fechada do que trazer uma falsa adoração. Irmãos, imagine se isso acontecesse nos nossos dias. Rapaz, toda igreja que não prescreve um culto, de acordo com a palavra de Deus, fecha as portas, que é melhor. Mas pastores estão fazendo de todo o coração. Não é simplesmente aquela canção, quero dar o melhor de mim, não. Quero ser verdadeiro adorador. Não. Não é dar o melhor de mim, é dar de acordo com aquilo que a Bíblia diz. Não basta só ter um desejo maravilhoso. Tem que ser em espírito e em verdade. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele fala isso dos judeus em Romanos capítulo 10, versículo 2. Eles dizem que ele tem zelo por Deus, mas sem entendimento. Não basta só ter zelo por Deus. Não basta. Tem que ter zelo por Deus com entendimento. Infelizmente, meus amados irmãos, a nossa adoração não é de acordo com aquilo que Deus prescreve. Nós não viemos para esse local para ouvir a mensagem do Evangelho confrontando os nossos corações. Quantas pessoas vão para a igreja para usar Deus como uma barganha? Eu vou quando os problemas estiverem difíceis. Mas quando a minha vida estiver bem, não preciso de Deus. Não preciso de Deus, eu consigo resolver meus problemas. Mas quando os problemas chegam, aí eu vou para Deus. A confrontação é tanta que Deus mostra no versículo 11 a expectativa futura. A nossa tradução talvez está no presente, né? Mas alguns comentaristas mostram que outras pessoas vão vir adorar a Deus. Ele diz, mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre as nações o meu nome. Em todo lugar lhe é queimado incenso, trazido ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mais uma vez o texto nos mostra essa realidade não só no presente, mas futura. A ideia é assim, olha, o povo de Bagé, os crentes de Bagé não estão adorando a Deus da forma correta, depois eu vou chamar outras nações. Eu vou chamar judeus, eu vou chamar gentios, eu vou chamar aqueles que não conhecem o meu nome, porque o meu nome é temível. Mas o que o povo está fazendo, mesmo diante dessa exortação, versículo 12 diz, mas vós profanais quando dizeis,
a mesa do Senhor é impura, é imunda, e o que nela oferece, isso é sua comida. Isto é, a sua comida é desprezível. Você já parou para pensar em pessoas que nunca encontram uma igreja? Eles ficam pulando de igreja em igreja, e talvez essa é a sua situação. Você já viu da Assembleia de Deus, da Mundial, você já viu da Batista, você já viu... Se essas igrejas não pregam mais o evangelho, tem que sair mesmo. Mas a maioria das vezes, ou por muitas vezes, as pessoas estão saindo das igrejas porque a igreja não tocou o seu mente, o seu coração. Pastor, a mensagem foi muito dura domingo, eu não vou não. Pastor, eu não vou nessa igreja porque essa igreja não tem movimento. Pois não venha não mesmo. Vá para outra igreja. Aí é melhor do que aqui. Mas nós vamos fazer aquilo que é prescrito na palavra. Doa quem doer. Pode passar 1 ano ou 2 anos. Pode passar 10 anos essa igreja não ser implantada. Mas nós não vamos mudar, pelo menos quando eu estiver aqui, aquilo que está prescrito na palavra de Deus. De forma alguma. Porque eu sei que quando nós abrimos a brechinha, as heresias entram, como tem entrado em muitas igrejas. Nós fazemos aquilo que é prescrito na palavra, e dela nós não vamos negar, e vamos sustentar. Doa quem doer. O povo aqui estava falando, que canseira está na sua igreja. Não, estou cansado. Estou cansado de vir para a igreja. E é isso que agora ele mostra, que o amor e honra a Deus deve ser por causa que o nome dele é temível. Versículo 13 a 14. Após Deus confrontar que eles não estão honrando a Deus no culto solene, qual é a resposta deles? E dizei ainda, que canseira! E me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, o coxo, o enfermo, e assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isto da vossa mão, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, observe a exortação. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Deus de amor. Deus é amor. O meu nome é terrível entre as nações. É interessante que Deus, ele se apresenta agora como um Deus temível. A expressão terrível poderia ser traduzida literalmente como temível. Se você olhar um pouquinho na sua Bíblia, no capítulo 3, no versículo 5, a mesma expressão do original que está lá no capítulo 1, versículo 14, é a mesma expressão que está no capítulo 3, versículo 5, que ele fala lá no finalzinho, não me temei, diz o Senhor dos Exércitos. Então, se você observar lá no final, tem a expressão de temer, e é a mesma expressão que está aí no capítulo 1, verso 14, que também vai aparecer no capítulo 4, versículo 5, que fala sobre terrível. Versículo 5 diz, versículo 5 do capítulo 4. Eis que eu vos enviarei um profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Essa é a mesma expressão, são as mesmas expressões que estão nesse texto. Mas a ideia aqui é que Malaquias está chamando mais uma vez que esse povo precisa ter o temor a Deus. Eu lembro algum tempo atrás, quando eu li um livro excelente, quando as pessoas que são grandes e Deus é pequeno, ele fala um pouco sobre temor. E ele diz o seguinte, por favor, não pense somente no temor como medo, quando temos temor a Deus. O temor do Senhor, como o temor às pessoas, inclui um conjunto de atividades ou de atitudes. Por um lado, o temor do Senhor significa medo e pavor, medo da ameaça. Somos pessoas impuras e comparecemos diante de um Deus poderoso, puro e santo. Nós nos sentimos envergonhados com essa razão diante dele.
E o castigo seria totalmente justo. O pavor, a nossa realidade natural é correta. Esse temor nos faz recuar diante de Deus, evitando o máximo possível. Mas esta é apenas uma ponta daquilo que é conhecido como temor do Senhor. O temor do Senhor envolve, sim, reverência, amor, submissão, obediência, confiança e esperança. Essas são as duas facetas do temor do Senhor. Da mesma forma, Ele é um Deus temível. Da outra forma, nós precisamos submissão, honra e glória a Ele. O povo não estava temendo ao Senhor, ao ponto que no versículo 13 eles falam o quê? Que canseira. Às vezes nós não temos coragem de falar isso, mas o coração fala. A gente não tem coragem de verbalizar isso, mas nosso coração verbaliza, irmãos, com as nossas atitudes. Que canseira. Será que nós estamos sim oferecendo o resto para Deus? Nós não estamos dizendo que canseira. Pense um pouco. Será que nós oferecemos o resto para Deus no nosso físico? Como assim? No sábado à noite você fica assistindo Netflix até 11 horas da noite, 1 hora da tarde, e você acha que vai ficar acordado aqui? Não vai, meu filho. Não tem nem perigo você ficar. E aí você fica lá. Acaba o sermão, pastor. Claro, você não se preparou para esse dia. Pastor, eu trabalho de segunda a segunda. O dia do sábado eu quero relaxar. É o dia que eu relaxo. Você entrega o resto para Deus. Por isso que você não se prepara para vir para o culto. Se tem outra atividade no dia do Senhor, rapaz, eu vou para a minha atividade. Deus vai entender, né, pastor? Deus vai entender, né? Eu vou desfrutar do prazer com a minha família. Vou passear. Quem sabe um dia, assim, quando passar assim, meu tempo, aí eu venho para a igreja. Mas não. Domingo é o dia de eu curtir a minha vida. Você está oferecendo o resto? Será que não é dessa forma que você oferece o resto também para os seus filhos? Não usando a boa amor para ensinar o seu filho a dormir mais cedo, para que no dia do Senhor ele possa estar aqui acordado, ouvindo a mensagem do Senhor? Mas não, você deixa o seu filho dormir 1 hora, 2 horas, 3 horas, e você acha que ele vai ficar aqui no culto prestando atenção? Tem nem perigo. Nós oferecemos o resto para Deus do nosso tempo. Não é assim que nós oferecemos para Deus? Olha a sua meditação. Quando eu tiver tempo, eu vou ler a Bíblia. Quando eu orar. É por isso que a gente fica perguntando, pastor, hoje a pregação não tocou meu coração. É claro. De segunda a sexta você nem pega na sua Bíblia, você não tem nenhum tipo de comunhão com o Senhor, e você quer que Deus faça um milagre. Que no domingo Deus abre o seu entendimento como se fosse, e Ele abre mesmo, né? Pela sua misericórdia e graça. Você fala, que canseira. Eu estou cansado de Deus. Tem outra coisa mais importante para fazer, pastor. Tem o meu trabalho. Meu trabalho me dá meu dinheiro, meu sustento. Nós damos o resto para Deus, irmãos. Pare para pensar se não é essa a sua vida. Não é essa a minha vida. Damos aquilo que é resto para o Senhor. Pense mais uma vez no resto do seu tempo. Pense durante a semana, suas meditações e oração. Pense no seu culto familiar. Não, pastor, eu estou estudando para o concurso. Não posso. Eu não posso perder tempo. Ali está o meu alvo. O meu alvo é passar no concurso. Não estou dizendo aqui, irmãos, que você não precisa estudar, viu? Você deve estudar. Estou querendo, de forma proposital, ir no seu coração para ver se você não está dando, para o próprio Deus ver se você não está dando aquilo que é resto para Deus. Consequentemente, você não fala de forma direta, mas durante a sua semana você fala de forma indireta. Que canseira é servir a Deus. Porque na nossa mente, servir a Deus é vir fazer alguma coisa na igreja, né? Rapaz, vamos se reunir aqui, vamos fazer alguma coisa. Vamos nos reunir ali para orar. Ali sim é o nosso momento espiritual. Mas e no nosso lar? E na nossa casa? E no nosso templo?
damos aquilo que é resto para Deus. Eu amo ao Senhor, eu quero honrar a Deus. Sua semana diz como você honra a Deus. É canseira, Senhor, te servir. É canseira. Quanto mais vezes nós olhamos em nosso tempo, um culto deve ser centrado no eu ou em Deus. Uma segunda aplicação. Quantas pessoas vão para a igreja para resolver os seus problemas? Hoje eu quero ouvir uma mensagem para tocar as minhas emoções. Quantas pessoas estão indo para o culto para que as suas emoções sejam afetadas? Consequentemente, quando as emoções não são afetadas, o que acontece? Vão embora na hora. Porque nós não sabemos viver a vida cristã ordinária. Nós precisamos ter uma vida cristã extraordinária. É por isso que em cultos precisa ter a motivação, a emoção, precisa ter o fundo preto, precisa abaixar a luz, precisa colocar a fumacinha, precisa o pastor falar com mais motivacional, precisa ter uma musiquinha no fundo para tocar as emoções. Claro, claro que precisa. Porque se não tiver, as minhas emoções não são tocadas. E se as minhas emoções não são tocadas, eu não fico nessa igreja. Porque eu quero que Deus toque nas minhas emoções. Um culto que não é centrado em Deus vai gerar falsos adoradores, onde a centralidade é no homem. A consequência disso é danosa. Por que tantos crentes não conseguem perseverar em cultos simples? Por que pessoas vêm um dia sim, 10 não no culto? O entendimento sobre o dia do Senhor e do culto, ó. Não, mas eu amo a Deus. Não ama. Você acha que ama. Eu amo. Não, não ama. Você acha que ama a Deus, mas você não ama a Deus como deveria amar. Porque se você amasse a Deus, você ia cumprir os 4 primeiros mandamentos. Amar a sua pessoa, amar o seu culto, amar o seu nome e amar o seu dia. Isso, o dia do Senhor. Faltar culto hoje é como se fosse trocar de roupa. Pastor, hoje eu não vou para o culto, sabe? Eu estou com uma dor de cabeça. Você usa o mesmo argumento para o seu patrão? Você usa? Por exemplo, você vai trabalhar hoje. Você diz assim, olha patrão, hoje eu estou com dor de cabeça. Eu não vou trabalhar não. Não usa. No quartel que não usa, hein? Rafael e Emanuel. Tá com dor de cabeça, vai. Quebrou o pé? Não, a gente engessa o teu pé lá na enfermaria, mas tu vai. Irmãos, nós precisamos entender que a fé bíblica é uma fé que não é vivida por nossas emoções, mas sim por aquilo que é correto. O texto termina dizendo: o nome do Senhor é terrível entre as nações. O filme, como se fosse o amor pela primeira vez, toca as nossas emoções, não toca não? Quem nunca chorou? Quem nunca chorou naquele filme, hein? Vale a pena assistir de novo para chorar um pouquinho mais. Talvez agora com outra perspectiva. Quantos de nós não sonhamos e dizemos, Senhor, me dá um Henry que faça as mesmas coisas todos os dias ao meu favor. Mas deixa eu falar algo para você. Você tem alguém que faz todos os dias as mesmas coisas por você. Você não está sabendo. É por isso que você não está amando e honrando ele. A Bíblia nos fala que todas as manhãs as misericórdias do Senhor são renovadas. Ele demonstra o amor para com você. Ele te ama de uma forma singular. Se ele te ama assim, onde está a honra dele? Se ele cuida da sua vida, ele não merece honra e glória?
Se Ele é um Deus que todas as manhãs renova o seu amor para com o seu povo impuro, que oferece adoração falsa, por que Ele não merece o nosso amor? Por que Ele não merece a nossa vida? Ele tem cuidado da nossa saúde. Ele tem te dado bens materiais. Ele tem te dado uma família. Ele tem te dado esperança. Ele tem te dado sustento. Ele tem te dado saúde. Ele tem te dado tantas coisas. Ele não merece a nossa honra? Sabe, irmãos, a nossa honra nesse mundo, e eu termino com o evangelho para você não sair daqui morto. A nossa adoração, ela sempre será impura. E é por isso que Deus nos deu um sacerdote perfeito e um sacrifício perfeito. Porque se não fosse por meio desse sacerdote e por meio desse sacrifício, nenhum de nós poderíamos estar nesse exato momento aqui. Foi Cristo que morreu na cruz, foi Ele que ressuscitou ao terceiro dia. Cristo é o verdadeiro culto, por isso que o autor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 14 a 16, ele fala que nós temos um sacerdote que se compadece da nossa fraqueza. Hebreus capítulo 7, versículo 26, diz que ele é o sacrifício perfeito. Hebreus capítulo 10, versículo 11 e 14, mostra mais uma vez que Cristo Jesus é o sacrifício perfeito. Todos esses sacrifícios que eram impuros apontavam por um sacrifício perfeito, a saber, Jesus Cristo. A minha oração é na certeza que nós temos um sacrifício perfeito, um sacerdote perfeito, que nos ajuda em meio às nossas limitações. Mas venhamos honrar mais a Deus com o nosso ser, com a nossa vida, oferecendo a Ele um verdadeiro adoração. Porque se partisse de nós mesmos, nenhum de nós poderíamos oferecer a verdadeira adoração. Mas por causa de Cristo, nós podemos e devemos fazer isso. Talvez você entrou nessa manhã aqui desesperado por uma mensagem. Escutou uma mensagem tão dura como essa. Se você ainda não se rendeu ao Evangelho, eu digo para você que essa mensagem é fichinha à luz daquilo que virá. É pequeno, é gota. Porque da mesma forma que o povo não estava honrando a Deus, e Deus falava para esse povo, olha o que Deus diz no versículo 10, eu não tenho prazer em vós. É isso que Deus vai falar para você, se você não se render ao Evangelho. Eu não tenho prazer na sua vida. Você pode dizer que me ama, você pode andar com a Bíblia debaixo do braço, você pode fazer qualquer coisa, mas se você não tem Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, Deus fala isso para você. Eu não tenho prazer na sua vida. Por isso a mensagem da cruz é: se arrependa e creia naquele que é a verdadeira adoração, que é o verdadeiro louvor, que é o verdadeiro culto. Jesus Cristo é o único que pode fazer você adorar a Deus em espírito e em verdade. Vamos orar. Senhor Deus, essa é uma conversa séria que começou hoje. Ao preparar esse sermão, meu coração cada vez doía, não olhando para a vida dos irmãos, mas primariamente para a minha vida. Mas aos irmãos ouvir essa mensagem, certeza absoluta, o Senhor nos confrontou nessa manhã, mostrando que o nosso culto não é de acordo com aquilo que o Senhor requer. Damos o resto para Ti. O domingo é um dia qualquer. A adoração também. A leitura da Tua Bíblia, da Tua Palavra, é opcional. A oração, para quê? Se Deus é onipotente, onipresente, é soberano. Isso revela, ó Deus, que nós não honramos o Teu nome, que nós não temos a disposição de conhecer um Deus que já nos deu tudo, nos deu a vida eterna. Aqueles, ó Pai, que estão abatidos nessa manhã, que eles possam mais uma vez olhar para o sacrifício de Cristo
e perceber aquilo que ele fez como uma prova de amor para com eles, e tirar do seu coração a ingratidão e colocar a gratidão por aquilo que o Senhor é e aquilo que o Senhor já nos deu, a saber, a vida eterna. Essa é a oração que eu faço, em nome de Cristo Jesus. Amém.